Irmãos, esse culto é um culto que a gente está chamando de Jeová Rafá, né? Que a gente tem buscado cura. Jeová Rafá é um dos nomes de Deus. Rafá significa cura, amém? E Deus cura mesmo. Deus é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas, inclusive na área de enfermidades. Deus é um Deus da provisão, Jeová Jireh. Deus é um Deus que te ajuda a vencer batalhas. E Ele também é Jeová Rafá, aquele que cura. E Ele está aqui nessa noite, Jeová Rafá está aqui nessa noite. Aleluias. E quando eu comecei a buscar Deus, e Deus começou a falar no meu coração, e eu creio que Ele vai falar com você. Por que a gente fica doente? Você já parou para pensar nisso? A gente está no culto buscando cura. Por que a gente fica doente? Deus criou o homem, fez um projeto muito bom. Lembra que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Ele cria o homem, depois cria a mulher, a partir da costela de Adão. E o homem foi projetado não para sofrer. Foi projetado para sofrer? O homem não foi projetado para sofrer. O homem foi projetado para ser um ser eterno. E Deus nos fez com um corpo, com uma alma e com um espírito. Vamos abrir? Abre em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então o homem tinha um projeto certinho e tudo ia funcionar bem na vida do homem. Mas o que entrou pelaquela escolha do homem e da mulher de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Entra o pecado. E é por causa do pecado que tudo vai mal na nossa vida, inclusive as nossas enfermidades. Entenda, não estou dizendo é só o seu pecado pessoal. Por causa que Adão pecou, porque então veio uma maldição sobre a humanidade. Veio uma maldição sobre a humanidade. E esse pacote de maldição, está aí as enfermidades e as doenças. Você não foi projetado para ficar doente, mas infelizmente a gente fica doente por causa do pecado, por causa que Adão caiu. E tinha duas árvores no jardim, você se lembra? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que Adão não poderia comer, e também tinha uma outra árvore. Qual que era a árvore que tinha lá? A árvore da vida. Aquela árvore da vida nutria Adão e Eva de um jeito que eles sempre tinham vitalidade, força, vigor, né? Parecia que sempre tinha 18 anos. Quem já teve 18 anos aí e já não tem mais? Sabe do que eu estou falando, não é? Que tem força, vigor, ânimo para fazer o que precisa ser feito. E eu vejo que o grande problema da gente sofrer com as enfermidades, além da dor que a enfermidade causa, além do transtorno, é porque não faz parte do nosso projeto. A gente vê estranho, por que eu estou doente? Porque não faz parte do projeto original, não faz parte do projeto que Deus tinha para você e para mim. E aí a gente fica indignado, não aceito que eu estou gripado, não aceito que eu estou com essa dor nas costas, né, essa dor de cabeça. Você mesmo não pode aceitar não, meu irmão, porque não é de Deus para você, não faz parte do projeto original. E tão forte era, quando Deus então cria o homem, lembra que Ele sopra o fôlego de vida em Adão? Vocês lembram disso? Ele sopra o fôlego de vida, e mesmo depois de Adão saindo do jardim e deixando de se nutrir daquela unção que Deus tinha para ele naquele lugar, a unção de Deus na vida dele foi tão grande que por gerações os homens ainda viviam muitos anos, vocês lembram?
900 anos, 800 anos, 700, e conforme as gerações foram passando, parece que foi raleando aquela unção, então os homens, até que o próprio Deus limita a idade do homem para 120 anos depois do dilúvio, né? 120 anos é a garantia máxima. Difícil a gente chegar em 120 anos, não é verdade? Tudo isso por causa de um desvio de percurso, por causa de um pecado. Mas Deus ainda pode soprar o fôlego de vida na gente, porque quando a gente aceita Jesus, além de ganhar a vida eterna, a gente ganha um presente, que é o quê? O Espírito Santo na nossa vida. O mesmo fôlego de vida que foi soprado em Adão. É o mesmo Espírito, não é? E nós já temos esse sopro de vida dentro de nós, e nós vamos poder tomar posse de saúde para as nossas vidas, então, nessa noite. Em nome de Jesus. E as doenças, elas podem ser em algumas áreas da nossa vida. A primeira área, que eu creio que a maioria de nós já passou por algum tipo de doença, é a doença física. Sim, quem já teve dor de cabeça aí? Levanta a mão. Eu. Quem já teve dor nas costas, ficou com a coluna ruim? Eita! Você sabe que as estatísticas falam que 2 de cada 3 brasileiros, 2 já tiveram algum problema de coluna. Olha só. É um problema que nos afeta quase todo mundo, né? Espigão corrido que fala, né? Dei mau jeito, o ciático leva a culpa de tudo que é na coluna, é o ciático, né? Às vezes é mesmo. E é por causa do mau jeito que a gente faz, por causa de um peso que a gente pega. E Deus nos deu esse corpo. Deus que te deu esse corpo aí que você tem. Mas muitas vezes ele sofre. Muitas vezes ele sofre. E sofre por mau uso, muitas vezes. A gente que é crente, a gente tem muito zelo em buscar o espírito, né? Bom, saudável, um espírito bem alimentado pela palavra de Deus, o nosso espírito saudável, né? De uma forma geral. E a gente se esquece que a gente tem um corpo, que a gente tem que cuidar dele, e que se a gente não cuida, vai nos limitar. Pensa bem, meu irmão, se você não cuidar do seu corpo, daqui 30 anos vai ser difícil para você continuar fazendo a obra de Deus, porque você vai estar limitado de alguma forma. Já pensou nisso? E a gente come um monte de coisa que não pode comer, não é? A gente não dorme o tanto de hora que precisa dormir, a gente pega o peso errado, a gente machuca o nosso corpo, sendo que ele é templo do Espírito Santo. E aí a gente sofre, e a gente passa mal. Mas Jesus pode trazer cura para enfermidades nessa carcaça aqui. Mesmo que ela vai ficar aqui, né? O nosso corpo não vai para o céu, vai ficar aqui. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa dele. E Deus sabe disso. Ele que te deu esse corpo que você tem. Abre comigo em Marcos. E esses textos vão vir para edificar a sua fé, meu irmão. Se você está com algum problema de saúde no físico, creia que Deus pode te curar essa noite aqui. Creia que Deus pode te curar essa noite. Marcos 5, 28. Na verdade, eu peguei um exemplo, porque se você for ler o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, são muitas curas. O ministério de Jesus foi marcado por curas. Saiba disso, ensino e cura. E que em nome de Jesus, nossa igreja entre nesse mover de Jesus, de ensinar e curar. Amém? Marcos 5, 28. Ao tocar em Jesus, a mulher do fluxo de sangue sentiu no corpo a cura. Amém? Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu onde? No corpo. Ela estava com um problema físico. Na verdade, e a palavra, se você for ler o texto, ela já tinha ido a vários médicos, gente. Ela já tinha gasto todo o dinheiro dela com médico e com remédio. Desde aquela época, médico já era caro. Você já foi fazer uma consulta, é caro, né, gente? É tudo caro, exame é caro. E aquela mulher já tinha tentado no natural. Ela tinha tentado no natural, no que ela podia. Então, ela bancou consultas, medicamentos. Claro que não era a medicina daquela época, não era como a gente é hoje. Mas o que tinha na mão dela, ela buscou. E muitas vezes a gente se vê como essa mulher. Vai atrás de médico, vai atrás, do remédio. Esse remédio é bom, então você toma. E não é errado fazer isso não, meu irmão. Vai no médico, você está doente, você tem que ir no médico. Mas existe o médico dos médicos, que tem um bálsamo de Gileade para você. E para mim. E aquela mulher tinha tentado de tudo, até que ela foi com fé. E a fé daquela mulher era tão grande que ela falou, não preciso conversar com ele. Ele não precisa fazer uma oração por mim. Basta que eu toque nas vestes. E eu vou ser curada. E eu imagino aquele percurso daquela mulher até chegar em Jesus, porque Jesus era rodeado de multidão, o texto fala isso, e aí aquele monte de gente em volta de Jesus, e quando aquela mulher toca, não sei se foi a ponta do dedo, que parte do corpo ela conseguiu tocar, mas aquilo fez uma diferença na vida dela e na vida de Jesus, porque Jesus percebeu, quem me tocou, alguma coisa diferente aconteceu. Que Jesus passe aqui e a gente toque nas vestes dele, em nome de Jesus, amém? Já pensou? Gente, na hora ela sentiu que ela foi curada. Voltou o vigor, voltou o ânimo para ela. E quando a gente está doente, a gente fica abatido, É o sintoma da doença. A gente fica abatido com uma dor e a gente tem a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus e a gente fica lá sofrendo com aquela enfermidade, padecendo. Meu irmão, tudo bem você ir ao médico, fazer um exame, cuida mesmo do corpo, mas você também tem a melhor opção, que é buscar em Jesus e Ele pode te curar. Se você tiver com uma enfermidade física aqui, em nome de Jesus, que você venha ser curado, tocando nas vestes de Jesus. Claro que também a gente tem que fazer a nossa parte. O apóstolo, fala, a gente tem que orar como tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse da gente, não é? Claro que você tem que fazer a sua parte. Pare de comer fritura, Aquelas recomendações que a gente já sabe. Cuida da sua saúde, meu irmão. Cuidado com a sua alimentação, faça exercícios físicos, sabia? Você tem que praticar alguma coisa, caminhada, vai no médico que ele vai te falar o que você pode fazer ou não, dependendo do seu diagnóstico, Ele vai falar aquilo que você pode ou não fazer, mas se mova nisso. Isso é uma questão de hábito, que a maioria de nós não tem. Quem aqui faz alguma atividade física? Levanta a mão. Eu faço agora. Agora. Quem não faz? Pode levantar, não vou te acusar não, meu irmão. Irmão, procura fazer alguma atividade física. Vai ser muito bom para você. Isso daí é a medicina que fala, Que a gente precisa de algum tipo de atividade física e boa alimentação. Quem tem uma boa alimentação aqui? Glória a Deus, parabéns. Você se preocupa com o que você come? Quem aqui se preocupa com aquilo que come? Não vou comer isso porque isso faz mal, não vou consumir muito açúcar. Você como cristão, você tem que pensar nisso, meu irmão. Porque, além de seu corpo ser algo físico, ele é templo do Espírito Santo. E, às vezes, a gente está padecendo por problemas de saúde, por nossa culpa mesmo. Imagina você pegar um carro novo, lindo, maravilhoso, e você vai com ele naquele posto mais xing-ling,
e abastece com aquele combustível tudo adulterado. Você faria isso com o seu carrinho zero? Não faz, mas às vezes a gente está fazendo isso com o nosso corpo, entulhando ele de alimento ruim. Não é? Ou então você pegaria esse carro zerinho e entraria naquela rua tudo esburacada, tudo de qualquer jeito. Não, você ia cuidar para não quebrar. E a gente não tem esse cuidado com o nosso corpo e padece. Não é? Isso é uma questão de hábito. Talvez você não foi criado numa família que tinha uma cultura de fazer atividade física. Talvez seu pai não te ensinou isso. Ou às vezes você veio daquela família que era aquela família de comilança, né? Que tinha aquelas comidas gordurosas. Talvez você veio, você foi ensinado assim. Mas sempre é tempo da gente aprender coisas novas, né? Eu falo por mim. A cultura da casa dos meus pais, a minha mãe é mineira, né? Então você já viu mineira, né? Mineira, né? A minha mãe foi criada na banha de porco, né? E tal, e eu consumia alimentos muito gordurosos, comida muito salgada, o café era muito doce. E aí, quando eu me casei, então a gente passou a ter novos hábitos. Foi difícil para mim no começo. Hoje, já não estranho mais. E até minha mãe e meu pai já mudaram o hábito deles também, porque começaram a ter problemas de saúde, então viram que tinha que mudar também, né? Antes que eu tivesse, graças a Deus, eu passei a mudar. Também não tive, na casa dos meus pais, uma cultura que me incentivasse a fazer esporte. Desde pequeno, né, eu fazia esporte e jogava bola na rua, mas não o esporte que o adulto precisa fazer, que não é recreação, mas sim uma atividade física. E aí, eu nunca tive muita habilidade para esportes mesmo, então daí eu não fazia nada. E ia tendo uma vida sedentária, errado. Aí, graças a Deus, desde o ano passado, comecei a ter uma atividade física. Já percebi muita mudança no meu físico. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Então, Jeová Rafá está aqui, Ele pode te curar no seu físico, e você toma conta desse corpo que Deus te deu. Amém? Outra área, doenças psicológicas. Não é? A gente parece que, hoje em dia, nunca tantas pessoas estiveram com depressão. Sabe disso? É uma estatística, né? E, na verdade, os médicos e cientistas ainda não descobriram o porquê exato disso. Qual é a real razão por que isso acontece? Uma das vertentes é que melhorou-se o diagnóstico, né? Se melhora o diagnóstico, consegue detectar que mais gente tem. Porque antes se achava que era frescura, né? Doenças psicológicas, achava que era o quê? Isso aí é frescura, está fazendo charminho. E não é, na verdade, existem as doenças psicológicas. Faz parte da nossa alma, não é? E dentro das doenças psicológicas existem várias. Como disse, a depressão, síndrome do pânico, e existe uma série de enfermidades que muitas vezes querem nos abater. Abre comigo, Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Olha só, gente. O que a ansiedade no coração faz? Abate a pessoa. E, assim, de uma avaliação bem sem entendimento técnico, as doenças psicológicas estão ligadas à mesma uma ansiedade do coração. Quando a Bíblia está falando aqui ansiedade do coração, quer dizer que alguma coisa não está bem. Mas não é no físico, não é no coração, órgão. Esse coração que a Bíblia está falando aí em Provérbios, está falando da alma do ser humano. O centro do homem, o centro das emoções. Por quê? Porque é onde a gente pensa. Quem já perdeu noite de sono ansioso com o dia de amanhã, preocupado com alguma coisa, não é assim? Incrível!
preocupado com o serviço, e aí quem é autônomo, às vezes a gente está preocupado que tem pouco serviço. Aí entra um monte de serviço, você está preocupado que tem muito serviço. Né? Quem trabalha como assalariado, é empregado de uma empresa, então você está preocupado se vão te mandar embora. Mas também você fica preocupado se vão te promover, porque vai vir mais responsabilidade. E a gente vai acumulando ansiedade, ansiedade, ansiedade. E Jesus já falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente vai acumulando ansiedade no nosso coração. E as doenças psicológicas também estão relacionadas ao quê? A traumas. Às vezes a pessoa passou por uma situação muito difícil na vida dela. Às vezes lá atrás, quando ela é criança e ela carrega aquele trauma, tem problema psicológico, estresse, perda de uma pessoa querida, não é? E aí a pessoa vai acumulando tristeza. Cuidado, meu irmão, não acumula tristeza. A palavra do Senhor fala assim, o choro tem que durar uma noite, mas a alegria vem quando? Pela manhã. Aqui não está falando da noite do dia, um dia, está dizendo que existe um período de luto, mas também você tem que voltar a ser alegre. E às vezes quando a pessoa vai acumulando tristeza, ela não se permite mais ser feliz. Ela está curtindo, sabe aquelas coisas em conserva, né? Ela está colocando a tristeza dela na conserva, ela está curtindo aquela tristeza ali. Eu não estou falando isso assim, gente, tirando sarro, não, é algo muito prejudicial. Cuidado, meu irmão, não acumula tristeza. Todos nós nos decepcionamos, todos nós passamos por lutas, alguns maiores, outras menores. Todos nós temos uma história, todos nós aqui temos uma história de vida, mas o que Deus pediu para te falar para você nessa noite, se permita ser feliz novamente. Se você está passando por um quadro de depressão, ou qualquer outro problema psicológico, meu irmão, se permita ser feliz novamente. Deixa o Espírito Santo entrar com alegria. Eu creio que Ele está na porta do seu coração para derramar uma unção de alegria, óleo de alegria sobre você. Não deixa ficar com o coração preso. Sabe por quê? Não precisa abrir, mas olha esse texto, Hebreus 4,12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, e a gente sempre usa esse texto de uma forma errada. A palavra de Deus é faca de 2 gumes, enquanto eu estou pregando, Deus fala com você e fala comigo. É verdade isso, mas não é isso que a palavra está dizendo aqui. A palavra de Deus é faca de 2 gumes porque ela separa o que é espírito e o que é alma. A palavra de Deus não trata só do espírito, ela trata da alma também. Se você estiver passando por luta, meu irmão, comece a ler a palavra. E isso vai ser terapia para a sua alma também. Deus vai trazendo libertação para você. É o que está falando aí. E ela consegue discernir os pensamentos, propósitos do coração. Às vezes a pessoa está numa crise psicológica tão difícil que ela não consegue organizar os pensamentos. Ela não consegue estabelecer objetivos. Ela está perdida. Começa a buscar Deus, começa a ler a palavra, e Deus vai começando a colocar as coisas nos devidos lugares, lá no seu coraçãozinho. Amém? E se você está passando por um quadro desse, creia que Deus pode trazer cura para você. Aqui nessa noite. Deus que formou o cérebro humano, tudo isso se passa no cérebro, né? As doenças psicológicas se passam no cérebro. E muitas vezes, essas doenças psicológicas geram sintomas no físico. Sabia disso? Existe um termo, doenças psicossomáticas. Palavra difícil, né? Doenças psicossomáticas que são relacionadas a psicológico. Sabe aquela pessoa que tem doença psicológica? Ela não está doente, mas porque ela pensa que está doente, então ela está doente. Ou então ela nem quer ficar doente,
mas o problema psicológico que ela está passando começa a afetar no físico. Olha só, gente, como o inimigo é astuto. Ele vai lançando essas setinhas. Mas Deus está aqui para trazer libertação para quem estiver passando por esse tipo de problema. Em nome de Jesus. E doença psicológica não quer dizer que você é fraco de mente, não quer dizer que você, de repente, isso daí deve ser um mal olhado que te jogaram. Meu irmão, não tem isso, você é crente. Todos nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. A gente tem que guardar o nosso coração. A palavra de Deus fala assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha só. A palavra fala assim como o homem pensa, assim ele é. Assim que a palavra de Deus diz. Antes de qualquer coisa, você está lá na sua alma. É lá que é gerada a sua vida do dia a dia. Se você achar que você não pode, você não vai poder mesmo. E aí tem um monte de linha de autoajuda, de pensamento positivo, né? O apóstolo falou uma vez que ficou marcado para mim. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Não é? É maior, porque autoajuda, muitas vezes eu vou estar fraco. Mas quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia! E no natural, você também pode fazer algumas coisas. Não acumuladores, como eu já falei. Procurar um psicólogo, né? Se você está passando por algum problema, existem profissionais dessa área que podem te ajudar. Procura um psicólogo, procura um aconselhamento, que vão ser profissionais que vão poder te ajudar nisso. Já é um grande desafio para a gente ir no médico do físico. No médico da mente, então, aí que é mais difícil ainda. Não é? Mas se você precisar de ajuda, meu irmão, recorre a um psicólogo, que vai poder te ajudar a organizar as ideias. Não é? Não é errado. E o que Deus colocou no meu coração também, às vezes a pessoa perdeu um parente que ela amava muito, e aí está num eterno luto por aquela pessoa. Meu irmão, se permita ser feliz. Né? Aceita essa perda. Aceita que você perdeu essa pessoa. Entrega nas mãos de Deus, fala: Deus, traz um consolo no meu coração. Espírito Santo é o Consolador, que Ele venha trazer esse consolo para você aqui nessa noite, para que você volte a ser feliz, para que você consiga viver. Você não precisa morrer junto com aquela pessoa. Viva a sua vida, honra aquela pessoa, vivendo uma vida íntegra, né? Vivendo uma vida de alegria. Porque o tempo daquela pessoa acabou na terra, mas o seu tempo ainda não acabou. Você ainda está aqui. Se seu tempo tivesse acabado, Deus já tinha te levado para a glória. Deus te deixou aqui, porque ainda tem uma missão para você. Não fica sofrendo. Entrega isso para Deus aqui nessa noite. Fala: Deus, eu entrego esse luto para o Senhor. Eu quero virar essa página. E luto não é esquecer a pessoa, porque muitas vezes quando a pessoa está num processo de luto, ela não se permite ser feliz, com medo de esquecer aquela pessoa e tudo que ela representou. Meu irmão, você não vai esquecer. Eu tenho certeza que a partir do momento que você ter essa visão, toda a lembrança que você tiver da pessoa vai te trazer alegria, de você lembrar como foi importante aquela pessoa na sua vida. Amém? Aleluias! E existem a última área, que são as doenças de caráter espiritual. Sabia disso? Que às vezes, por conta do espiritual, refletem enfermidade no físico e na alma.
Porque existem dois planos, né? O natural e o espiritual. Abre comigo para você ver. Marcos 9, 25. Marcos 9, 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E aquele menino, aquele jovem foi curado. Imagina, gente, o rapaz era mudo e surdo. Por quê? Porque existia um espírito maligno acorrentando a vida daquele rapaz. Existem outros exemplos, eu peguei um. Tem outro exemplo tinha uma senhora que andava encurvada também, e Jesus repreende o espírito imundo, e ela é liberta. E muitas vezes a pessoa está enferma por causa de uma legalidade que ela deu na vida dela, por causa de uma aliança com as trevas, porque ela permitiu, porque tudo que vem sobre a vida da pessoa é por conta de permissões. O termo crentez, né, o termo cristão, a gente fala dar legalidade, mas ela permitiu, ela fez uma brecha, ela deixou que aquilo acontecesse na vida dela, muitas vezes sem saber dessa segunda intenção, e acarreta doença e reflete no físico, reflete na alma, e a pessoa está amarrada por causa de uma aliança com as trevas que ela fez. Como que a gente dá legalidade para as trevas entrar na nossa vida? Lugares que a gente vai, alimento que a pessoa come, não é? Alianças, fitinha para atuar, amuletos, em forma geral. Legalidade para o inimigo. A Bíblia fala assim, que até a gente tem que tomar cuidado com imposição de mãos na cabeça. Você, como é crente, meu irmão, a gente, não sei quem que tem filho aqui, a gente não resguarda nosso filho, tomar cuidado com onde ele vai, tomar cuidado com as pessoas que ele se relaciona. E a gente também tem que ter a visão espiritual, tomar cuidado no lugar que a gente entra, as coisas que a gente come, para não trazer nenhum peso sobre nós. E sabe outra coisa que pode trazer também? Doença? Abre comigo. Essa é dura, ajusta o capacete. Salmo 32, 3. Salmo 32, 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Gente, pecado, olha só, hein? Pecado traz doença. É uma porta de entrada. Quando a gente, não estou falando que todo pecado vai trazer enfermidade sobre a sua vida. Não estou dizendo isso. Mas estou falando que existe a possibilidade disso acontecer. Se você está curtindo um pecado e não confessa ele diante de Deus. É isso que o salmista está falando. Gente, eu fiquei escondendo um pecado, eu comecei a sentir no físico. Comecei a sentir o peso daquilo no meu físico, os meus ossos estavam se secando. Olha só. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os lugares que você frequenta, com as coisas que você come. Estou falando isso, gente, porque aqui eu sei que a maioria aqui é tudo crente velho já, né? Ou velha. Nós estamos num culto aqui que eu creio que a maioria já está na caminhada com Cristo há muito tempo. Fica esperto, meu irmão, porque isso pode trazer um peso sobre a sua vida. Ah, mas eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Sim, você tem Jesus e você tem o Espírito Santo.
de Deus. Mas o inimigo age através da legalidade. Se você der uma brecha, ele não é igual ao Espírito Santo, que ele é educado. Ele entra metendo o pé. Não é assim? Basta uma brechinha. O inimigo quer fazer morada na gente. Mas em nome de Jesus, se tiver isso aqui, nessa noite vai cair por terra. Vai cair por terra. Porque assim como Jesus curou aquele menino surdo-mudo, se tiver alguma doença aqui de ordem espiritual, vai cair por terra. Se você crer, Jesus pode fazer isso. Eu não sei que jeito que aquele menino fez para que ele tivesse aquele peso sobre a vida dele. A história não nos conta. Mas ele foi liberto. Imagina, gente, um menino que não falava e não ouvia, voltou a falar e ouvir. Olha que cura tremenda. Tremendo. Mas também olha que nível de enfermidade o inimigo pode imprimir sobre a vida de uma pessoa. Surdez. Não falava. Jesus é o médico dos médicos. E ele, independente nessas 3 áreas que eu falei, física, psicológica e espiritual, ele é capaz de curar. Não tem nada nesses 3 reinos aqui, físico, psicológico ou espiritual, maior que o nome de Jesus. A Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Não tem nada que está acima de Jesus. Quando Ele morre naquela cruz e ressuscita, até a morte Ele venceu. Porque de tudo isso que eu falei, de todas essas enfermidades, qual que é o fim natural, vamos dizer assim, de uma enfermidade? É a morte. Se a pessoa morre, ela não está mais doente. O fim trágico de uma enfermidade. Mas Jesus vai lá na casa, na terra de Lázaro, Maria, e Marta, e já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido. E ele fala, convém que a gente espere um pouquinho aqui, porque Deus vai ser glorificado através disso que eu vou fazer. E aí ele chega diante daquele túmulo, imagina, gente, o lema do mundo é o quê? Enquanto há vida, há esperança. Para Jesus é sempre há esperança. E ele então grita, Lázaro, vem para fora. Imagina, diante da palavra de Jesus, as células do corpo de Lázaro, o reboliço que teve que acontecer biológico, espiritual e psicológico para Lázaro voltar à vida. Imagina nisso? Eu nem consigo imaginar, né? O que teve que acontecer para ele ser totalmente restaurado e sair daquele túmulo? Porque Jesus deu uma ordem, é como se nos 3 reinos falasse, vamos dar um jeito que o homem mandou acontecer. Tem que acontecer. Por quê? Porque Jesus disse. É o mesmo peso da palavra quando Jesus fala, Pedro fala, Jesus, se for o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor. Quando eles estavam no meio daquela tempestade, Pedro dentro do barco, o mar tudo revolto, e Jesus fala, pode vir, Pedro. Gente, a água teve que dar seu jeito, a lei da gravidade teve que dar seu jeito, e Pedro andou sobre as águas. Jesus está aqui nessa noite, e Ele quer trazer cura para você. E o último texto que eu queria ler, gostaria de chamar o Ministério de Louvor, está em Ezequiel 37. Esse foi um texto que Deus me deu para ministrar aqui, que nós vamos estar orando por cura aqui, amém? Ezequiel 37. Esse é um texto conhecido também, que é a visão do vale de ossos secos. Amém?
Eu vou estar lendo e você vai tomando posse do que Deus está para fazer aqui nessa noite. Tenha uma visão espiritual agora. Tenha um discernimento espiritual. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: então profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram carne e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito com letra minúscula, que é a alma, né? Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aleluias! Que Deus faça isso aqui nessa noite. Hoje, Jeová Rafá, nós invocamos o teu nome aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor venha dos quatro cantos como um vento, inunde essa casa, sopra Espírito sobre os ossos secos. Ossos secos, voltem à vida. Ossos secos, voltem à vida. Nós profetizamos: ossos secos, voltem à vida. Queremos repreender aqui nessa noite em concordância qualquer tipo de enfermidade de natureza física. Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, toda dor, todo mau funcionamento do corpo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós rejeitamos agora enfermidades de natureza física. Vão embora agora. Vocês não são bem-vindas em nossos corpos mortais. Vocês não são bem-vindas aqui. Assim como Jesus falou com a febre, quando ele vai curar a sogra de Pedro, ele diz para a febre: febre, eu te repreendo. Comece a repreender a sua enfermidade agora, se é de natureza física. Dor no ouvido, dor na coluna, dor no joelho, mau funcionamento dos órgãos internos, o que for necessário. Você tem algum problema, começa a repreender. Fala assim: eu não te aceito na minha vida. Eu não te aceito na minha vida. Se você puder pôr a mão, impõe a sua mão sobre o lugar da enfermidade e repreenda. Oriandaraias, suyandarabaias. Passei Espírito, vale de ossos secos, voltem à vida. Jesus está aqui nesse lugar, o médico dos médicos. Bálsamo em Gileade, há bálsamo em Gileade. Se você está passando por algum problema,
mas é psicológico, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, fobia e outros tantos que eu não saberia dizer o nome, mas Deus conhece aqui nessa noite, meu irmão. Se você foi diagnosticado ou não diagnosticado, o Deus que criou a sua mente está aqui nessa noite e Ele pode reorganizar os seus pensamentos. E eu, na autoridade do nome de Jesus, que está acima de todo nome, eu repreendo maus pensamentos na sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que nós devemos levar cativo todo pensamento a Cristo. Então nós amarramos esses pensamentos maus, nós amarramos vocês em nome de Jesus e decretamos: vão embora da nossa vida, vocês estão cativos em Cristo. Vocês não estão livres para passear na nossa mente, vocês estão presos, amordaçados, acorrentados. E há um bálsamo de Gileade, então nós recebemos o óleo de alegria sobre as nossas cabeças. Derrama alegria aqui nessa noite, Deus. Derrama alegria de viver, alegria de ser teu filho, alegria de morar nessa cidade, alegria da vida que tem, alegria da casa que tem, dos bens materiais que tem, alegria da família que você tem, alegria porque você pode trabalhar, você tem um trabalho. Inunda os nossos corações da tua alegria, Deus. A alegria e a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua vida. No seu coração entre a paz de Deus. Aquela sensação de bem-estar, de prazer, de confiança, de sossego. Sabendo que tudo vai bem, tudo está bem. Se Cristo está no barco, tudo está bem. Eu profetizo: o vale de ossos secos da mente vai embora. Espírito, volte a frutificar. Oh, passeie, Espírito Santo. Eu vejo pessoas sendo curadas aqui de doenças psicológicas. Oriandará. Eu vejo engrenagens dentro da cabeça que estavam todas enferrujadas sendo lubrificadas com óleo da unção. E elas voltando a funcionar no ritmo certo, sem descompasso. E eu também quero repreender qualquer tipo de enfermidade de ordem espiritual. Mas antes disso, meu irmão, é preciso que você, se você está passando por alguma coisa e você teve esse tipo de discernimento, é necessário que você quebre a aliança que você fez com as trevas agora. Então eu gostaria que vocês repetissem comigo: em nome de Jesus, eu tomo posse agora da armadura de Deus. Eu tomo posse agora do sangue de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos agora. Aleluias. Essa é uma preparação de resguardo, meu irmão, porque a gente vai começar a batalhar agora. Comece a repreender qualquer tipo de aliança com as trevas que você tenha feito lá no passado, qualquer tipo de ilegalidade. Se você está com dúvida de alguma coisa, algo que você comeu, algo que você bebeu, alguma coisa que você ganhou de uma pessoa e você está com dúvida, comece a repreender qualquer tipo de ilegalidade que aquilo está trazendo para a sua vida agora. Se você tem dúvida, repreende e cancela, meu irmão. Oriandarai a sua andalabás.
De repente uma visita na casa de um cliente que você fez, você não sentiu paz, quebra agora, meu irmão. De uma pessoa que você foi, vai quebrando agora, mas com autoridade. O nosso dono é Deus, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Não há outro sobre mim, não há outro sobre mim. Jesus é o Senhor dos senhores e Ele é o Senhor da minha vida. E eu quero cancelar agora qualquer tipo de enfermidade de ordem espiritual. Espírito maligno, você não é bem-vindo aqui, nós não te aceitamos aqui. Bata em retirada, solta a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Deus veio para dar vida e vida em abundância, e eu repreendo enfermidades de ordem espiritual aqui nessa noite. Ele andará assim, andalabaias. Eu repreendo também. Eu repreendo vícios aqui em nome de Jesus. Deus está me mandando fazer isso, então eu vou fazer. Eu repreendo vício de alcoolismo, vício de drogas, vício de cigarro. Por causa de uma bebida que você bebeu lá atrás, no passado, por causa de um cigarrinho que você achou que era um cigarrinho lá atrás, por causa de um entorpecente que você consumiu e aquilo trouxe legalidade sobre a sua vida. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus isso sobre você. Não aceito isso sobre a sua vida, porque Jesus veio para tirar os escravos do pecado, para nos tornar filhos de Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa unção alcance vida de outras pessoas que vão ser colocadas diante do Senhor aqui. Se você está no coração de interceder pela vida de alguém, coloca diante de Deus agora, meu irmão. Se Deus colocou essa pessoa no seu coração, entra na brecha e ora por ela. Entra na brecha e ora por ela. Mas você não entendeu, entra na brecha e guerreia por ela, começa a clamar misericórdia sobre a vida dela, começa a repreender esse espírito de enfermidade que está na vida dela, ou essa enfermidade natural no físico, ou essa enfermidade psicológica, começa a repreender agora. Nós temos que aprender a ser uma igreja intercessora. Alcança, Pai, vai alcançando, vai visitando cada lar agora que está sendo colocado diante do Senhor. O Senhor conhece, Pai, a vida dessas pessoas aí que estão sendo colocadas. Vai entrando com o teu bálsamo lá dentro de cada lugar, naquela cama de hospital. Vai entrando com o teu bálsamo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos tomar posse aqui de um grande milagre que aconteceu aqui. Então nós queremos, a Tua palavra fala que a gente tem que colocar as nossas petições com ações de graça. Então nós queremos Te agradecer pela nossa cura. Obrigado que o Senhor me curou, porque o Senhor curou a vida de tantas pessoas aqui nessa noite, Pai. Antes as nossas petições sejam colocadas diante de Deus, com ações de graças e hinos de louvor. Aleluias! Aleluias! Quero amar as pessoas de verdade.